Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Eu espero que todos vocês tenham tido um Feliz Natal. Eu tenho certeza que o Natal da Sony foi muito feliz, mas talvez o Natal da Warner não tenha sido tão feliz assim. Então, de qualquer forma, hoje eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! Então, obviamente, falando a respeito do primeiro colocado, eu falei no final de semana passado que eu tinha praticamente certeza, né, que o primeiro colocado do final de semana passado ia ser o mesmo primeiro colocado desse final de semana, então eu esperava que o filme do Homem-Aranha fosse conseguir bater a marca do Matrix Resurrections, que estava chegando também, né, algumas pessoas estavam falando que Matrix teria um final de semana bombástico também, assim como o Homem-Aranha teve, né, mas não foi isso que aconteceu. O Homem-Aranha conseguiu se manter na liderança com um resultado de 81,5 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, mas que pode ter ficado um pouquinho abaixo das expectativas. Eu particularmente esperava um segundo final de semana acima dos 100 milhões de dólares, e o filme acabou caindo 68,7%, que não é uma queda tão saudável assim, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. O filme teve uma performance muito boa no decorrer da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira o filme teve performances sensacionais, justamente porque nessa época natalina mais pessoas estão dispostas a irem aos cinemas, né, no decorrer da semana e não somente no final de semana. E como no final de semana passado tantas pessoas tentaram assistir e muitas pessoas não conseguiram, obviamente as pessoas deixaram para assistir na segunda, na terça, na quarta, e conforme as pessoas foram vendo que o filme era recheado de spoilers, que a experiência era muito legal, conforme o boca a boca foi acontecendo, muitas pessoas foram nas salas de cinema no decorrer da semana. Isso claramente afetou um pouquinho a performance do filme no final de semana, que continua tendo uma performance muito boa, não me entendam mal, 81,5 é uma performance sensacional para um segundo final de semana, mas é uma queda um pouquinho mais acentuada do que o esperado. Eu só estou explicando para vocês o porquê dessa queda ter acontecido, né? Obviamente, quando uma abertura é tão grande quanto 260 milhões de dólares, né, a segunda maior abertura de todos os tempos, é natural que a queda seja considerável também. Não foi um segundo final de semana sensacional comparado com o primeiro, mas com certeza os números durante a semana ajudam a explicar isso. E se a gente comparar com os segundos finais de semana, né, dos filmes que anteriormente detinham os recordes, a gente tem Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. A gente tem que o Vingadores Ultimato fez 147 milhões de dólares no segundo final de semana, então muito mais do que os 81 milhões que o Homem-Aranha acabou de fazer. E o Vingadores Guerra Infinita fez 114 milhões, então mais uma vez é um valor muito superior aos 81 milhões, só que tem uma vírgula muito importante a gente colocar aqui, que até o seu segundo final de semana, o filme Vingadores Guerra Infinita tinha feito 453 milhões de dólares em território americano, então 453 foi o valor que o filme tinha feito, né, durante esses primeiros dias até o final do segundo final de semana, e o Homem-Aranha já fez 467 milhões. Então, como eu disse, mesmo que o segundo final de semana não tenha correspondido ao fenômeno que o filme tem se tornado, esse número é facilmente explicado pelos dias durante a semana que o filme teve uma performance sensacional. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira segunda-feira do Guerra Infinita, o filme fez 24 milhões, enquanto na primeira segunda-feira do filme do Homem-Aranha, ele fez 37 milhões. E o cenário se repete nos outros dias da semana também. Então é um caso bem específico, né, de acontecer, que acontece principalmente nos grandes feriados, né, como é o caso do Natal, que muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas têm tempo para assistir filme no cinema. Internacionalmente, eu não posso deixar de citar que o filme bateu a marca de 1 bilhão de dólares, o filme tá hoje com 1 bilhão,54 milhões, né, então tá com 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão, e o filme que tá com 467 milhões em território americano, tá com 587 milhões ao redor do mundo todo, né, fora dos Estados Unidos, sem a China, sem o território chinês. O filme tá conseguindo ter uma performance sensacional, e eu fiz umas contas, né, utilizando como base Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita e os últimos filmes do Homem-Aranha. Eu acredito que esse filme já teria feito na faixa dos 200 milhões em território chinês se ele tivesse estreado por lá. Então eu acredito que esse filme tinha potencial para estar beirando a faixa de 1,3 bilhão de dólares já no seu segundo final de semana, podendo inclusive sonhar com a casa dos 2 bilhões, né? Obviamente, se ele tivesse tido uma estreia na China, se a China tivesse gostado do filme, a gente pode falar em algo em torno de 500 milhões, né? Utilizando outros grandes filmes da Marvel como base, se o filme conseguisse fazer um sucesso muito grande por lá.
potencialmente o filme tinha um teto muito alto. Porque o filme Vingadores Guerra Infinita fez 359 milhões em território chinês, que não foi um valor sensacional, obviamente foi um valor muito grande, mas se a gente comparar com Vingadores Ultimato, não foi um valor tão alto assim, justamente porque Vingadores Ultimato fez incríveis 629 milhões de dólares em território chinês, então não dá pra gente duvidar muito, né, que esse filme do Homem-Aranha, considerando tudo que aconteceu, considerando que não tem muitos filmes americanos saindo em território chinês, possivelmente a população chinesa ia migrar, né, pra assistir esse filme, então eu acho que esse filme tinha potencial pra fazer um resultado muito bom, de repente 400, 500 milhões de dólares por lá. Então, eu não sei por que exatamente o filme não foi lançado, eu até quero pesquisar mais a respeito para de repente trazer um vídeo aqui para vocês, mas com certeza é um fator que vai atrapalhar e muito, né, o Spider-Man No Way Home nas próximas semanas. E o filme se tornou nada menos do que o 46º filme a bater a marca de $1 bilhão. Eu me lembro, né, quando Titanic foi o primeiro a bater, depois Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, foi o segundo filme a bater, né, alguns anos depois, e depois vários e vários filmes começaram a bater, principalmente os filmes da Disney, né, começaram a bater com muita frequência, e hoje a gente tem 46 filmes, mas o filme já não tá nem na 46ª posição, ele já tá na 37ª posição dentre os filmes mais assistidos. Então, o filme já saltou praticamente 10 posições e vai continuar subindo nas próximas semanas. E continuando o top 5, vocês podem estar imaginando, obviamente o segundo colocado é Matrix Resurrections, que começou no segundo final de semana, né, de Homem-Aranha. Não é o caso, o segundo colocado é o filme Sing 2, que é um filme da Universal, né, que foi lançado. O filme fez 23,7 milhões de dólares, né, praticamente 24 milhões de dólares, tendo uma performance positiva até em território americano. Animações são muito caras, né, de serem produzidas, então eu não imagino que tenha sido um resultado sensacional para Sing 2, mas com certeza foi um resultado satisfatório para Universal. Só que o filme, né, ele fez 24 milhões na sua estreia, mas ele já chega a 41 milhões em território americano, justamente pelo que eu falei, né, que os filmes estão sendo lançados um pouquinho antes, então o filme teve uma margem um pouco maior durante a semana. Esse filme chega a 41 milhões de dólares em território americano e 65 milhões ao redor do mundo todo. E finalmente, na terceira posição ficou o filme Matrix Resurrections, né, que estreou com 12 milhões de dólares, então não foi uma estreia positiva, não tem como dobrar essa informação para aparecer uma estreia positiva para Matrix. O único motivo que a gente tem para falar que o filme poderia ter tido uma estreia melhor é porque teve uma estreia simultânea com a HBO Max, mas isso não explica o porquê do filme ter tido uma estreia tão pequena, porque o Homem-Aranha acabou de mostrar que as pessoas tão dispostas a irem aos cinemas para ter uma experiência diferente, então Matrix fazer 12 milhões de dólares com certeza é um resultado bem aquém do esperado. Mas o filme assim, né, como Sing 2, já chega a 22 milhões de dólares nos Estados Unidos, então o filme não fez somente 12 milhões até o momento, ele fez 22, que novamente não é um resultado tão bom considerando o nome que Matrix tem. Quando as pessoas citam as maiores propriedades da Warner, elas citam Harry Potter, Senhor dos Anéis, DC, obviamente, e citam Matrix no meio, né, como se fosse uma franquia gigantesca, e não é o que a gente viu sendo refletido nas bilheterias. Será, né, que muitas pessoas são confusas pela história? Será que o filme já foi lançado há muito tempo? Será que não tem mais tanta gente interessada, né, quanto a Warner imaginava? Isso, pelo menos em território americano, né, internacionalmente, o filme tá tendo uma performance um pouquinho mais positiva. O filme fez 47 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, chegando a 69, vamos dizer, praticamente 70 milhões de dólares mundialmente, que não é uma estreia tão ruim assim, né? Não é uma estreia de se jogar fora, mas a gente tá cansado de saber aqui no canal que o principal mercado é justamente o mercado norte-americano, é o mercado que mais dá dinheiro, né, pro estúdio, que tem a melhor divisão, até porque em outros países tem a situação monetária, né, tem que fazer a conversão. Os cinemas fora dos Estados Unidos geralmente ganham uma participaçãozinha um pouco maior, então o resultado poderia ter sido bem melhor. Obviamente não dá pra saber qual vai ser o efeito de um serviço de streaming como a HBO Max transmitindo o filme simultaneamente, mas eu, sendo bem sincero, esperava no mínimo uma abertura na faixa de 40 a 50 milhões de dólares, no mínimo do mínimo, e a gente viu que o filme estreou com somente 12. E eu sei que muitas pessoas, né, podem falar que eu tô hateando o filme do Matrix, mas longe disso, eu não sei, né, se alguém que tá assistindo vai pensar, né, vai tentar explicar que 12 milhões de dólares no primeiro final de semana para um filme como Matrix é um resultado satisfatório. Eu, pelo menos, não consigo compreender uma informação como essa, nem justificando, né, a respeito do serviço de streaming como eu acabei de fazer.
Obviamente é um fator que tem que ser levado em consideração, mas eu não diria que é um fator que afetaria 90% a bilheteria de um filme. Eu acho que é um fator a ser considerado, mas não é um fator tão relevante a esse ponto. E agora a gente viu um desastre da Warner, eu acho que a gente tem que citar também um desastre da Disney, consequentemente da 20th Century Studios, né, que é a antiga Fox, que agora, como vocês sabem, pertence à Disney, lançou o filme The Kingsman: A Origem, né, que é o filme da origem do Kingsman, né, que é um filme muito legal, que abriu com somente 6,3 milhões de dólares. Eu tô falando do Matrix, né, que teve uma abertura baixa. O filme The Kingsman teve uma abertura ridiculamente baixa, com somente 6 milhões de dólares, e eles não têm nem a justificativa de que teve uma estreia simultânea com algum serviço de streaming. Então eu diria que teve uma estreia tão ruim quanto. Obviamente a franquia Kingsman não é uma franquia tão forte, com tanto nome quanto é a franquia Matrix, mas não dá pra gente negar que foi uma catástrofe igualmente grande, né, pros estúdios, ainda mais se a gente considerar que são dois filmes que têm orçamentos bem acentuados. E o pior de tudo, o apelo do Kingsman é maior em território americano do que no exterior, não é uma franquia que explodiu ao redor do mundo todo, enquanto Matrix está tendo um resultado muito superior, né? A gente viu que o filme conseguiu 70 milhões de dólares aí na estreia, pelo menos ao redor do mundo todo, enquanto esse filme do Kingsman fez 10 milhões de dólares até agora em território americano e 6 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Então, se Matrix não teve um resultado positivo, eu diria que a estreia desse filme foi uma catástrofe para a Fox. E finalmente, fechando o top 5, né, onde a gente viu 4 estreantes. Eu não sei por que os estúdios colocaram 4 filmes para brigar frente a frente com o segundo final de semana do Homem-Aranha. Eu não sei se eles tinham expectativa do filme cair mais ainda. Obviamente não foi um final de semana muito bom para você colocar tantos concorrentes assim. American Underdog, né, que é um filme com Zachary Levi, ele fez 6,2 milhões de dólares, que é um filme da Lionsgate de futebol americano. Eu não imagino esse filme tendo um orçamento tão alto assim. Então eu diria que dos últimos 3 filmes, esse filme com certeza teve a melhor performance dentre os 3, porque se a gente imaginar que um filme do Matrix fez 12 milhões de dólares, um filme de futebol americano, né, que ninguém conhece, fez 6 milhões de dólares. Então eu fiquei até confuso com esse resultado, mas de qualquer forma eu acho que foi um resultado positivo para Lionsgate. E agora, no último final de semana do ano, no último Clube da Bilheteria de 2021, pelo menos eu acho que é o último, né? Hoje é dia 26, no próximo final de semana já vai ser 2022. Então, no último final de semana a gente viu um novo líder surgindo, né? Obviamente, já no final de semana passado, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa já tinha tomado a primeira posição, então ele continua na primeira posição com 467 milhões contra 224 do Shang-Chi, contra 212 do Venom, 183 milhões de Viúva Negra e 173 de Velozes e Furiosos 9. Lembrando que os 4 primeiros filmes de 2021, agora que 2021 já acabou, não tem mais discussão, já tá lacrado ali a chave. Os 4 primeiros filmes são produtos da Marvel, obviamente 2 são produzidos pela Sony, mas um deles tem o envolvimento da Marvel Studios e o Venom também é um produto da Marvel que depende diretamente, né, em termos de popularidade pelo menos, ele depende do relacionamento dele com o Homem-Aranha. Então 4 filmes trazem produtos da Marvel. Internacionalmente, esse foi justamente o primeiro final de semana em diversos meses que a maioria dos filmes no top 5 não são filmes chineses, porque na primeira posição o filme do Homem-Aranha voou, né, ultrapassando todos os outros, batendo a marca de $1 bilhão, né, sendo o primeiro filme desde o início da pandemia a bater essa marca de 1 bilhão. O filme tá com 1 bilhão e 54, como eu disse, seguido pela Batalha do Lago Changjin com 906, seguido do filme Hi-Man com 841 milhões, do 007 Sem Tempo para Morrer com 773 e finalmente Velozes e Furiosos 9 com 721. Então esse vai ser o último Clube da Bilheteria de 2021, provavelmente esse vai ser o quadro final. Obviamente, conforme o filme Homem-Aranha for continuando, né, trazendo números, esse quadro aí vai mudar, então talvez eu ainda atualize ele mais 1 ou 2 vezes, né, no próximo mês, só para mostrar como ficou o ano de 2021, mas esse é o quadro final. Homem-Aranha, como eu esperava, ainda em 2021, conseguiu estraçalhar a concorrência, mesmo tendo estreado já bem próximo do Natal. Então, pessoal, é isso. Hoje com o Clube da Bilheteria, inclusive maior para vocês que gostam de assistir no domingo. Eu vou editar para trazer o vídeo mais cedo possível e talvez eu ainda traga mais um vídeo lá no meu outro canal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou colocar o link do outro canal aqui do lado. O meu outro canal, para quem não sabe, né, é chamado de Guerra dos Streamings. É um canal muito interessante também, onde eu abordo serviços de streaming praticamente todo dia.
Então, pessoal, agora como sempre gostaria de saber de vocês. Eu sei que muita gente apostou no sucesso do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas eu queria saber, vocês esperavam que esse filme conseguisse bater a marca de $1 bilhão de forma tão rápida? Eu acredito que com a China o filme já teria batido inclusive antes, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.